Bem, meus amigos do PSF 15, continuando aqui nossa revisão sobre urgência e emergência, vamos falar um pouco sobre orientações para reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar na parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar para leigos, ou seja, extra-hospitalar para leigos, que traz as seguintes recomendações: leigos não treinados e leigos com treinamento para compressões. Orientar que devem realizar apenas as compressões torácicas. Então, leigos, com ou sem treinamento, devem ser orientados a realizar compressões torácicas para os adultos em ambiente extra-hospitalar. Leigos com treinamento em compressões e ventilações. Orientar a realização de ventilações, que são as chamadas respirações de resgate. Para aqueles que desejam realizar a ventilação boca a boca, isso aqui em época de coronavírus é extremamente difícil, né? Mas se, infelizmente, for um parente nosso, um ente querido, com certeza nós não vamos pensar duas vezes em fazer a respiração boca a boca. Então, para aqueles que desejam realizar a ventilação boca a boca, além de compressões torácicas para o adulto em ambiente extra-hospitalar, então orientar a realização de ventilações, são as respirações de resgate. Extra-hospitalar, com socorristas treinados. Fora do ambiente hospitalar, com socorristas treinados, nós vamos manter a frequência de 30 compressões para 2 ventilações, chamado 30x2, sendo que deve ser uma ventilação a cada 6 segundos, mais ou menos 10 ventilações por minuto, antes da colocação de uma via aérea avançada. Evitar interromper as compressões torácicas. Então, foco total nas compressões torácicas, que é o que vai fazer o paciente voltar. É a massagem cardíaca. De forma alguma, interromper a massagem cardíaca por qualquer motivo que seja. Então, principalmente se tiver uma via aérea avançada, que as ventilações e as compressões vão ser realizadas ao mesmo tempo. No hospital, o que fazer? Sem via aérea avançada, manter o intervalo de compressões, a frequência, melhor dizendo, de 30x2. Com via aérea avançada, compressão torácica, massagem cardíaca contínua por 2 minutos. Por que por 2 minutos? Dificilmente alguém vai conseguir manter esse ritmo de 100 a 120 compressões por minuto por mais de 2 minutos. É extremamente cansativo e é aconselhável que haja um aumento de socorristas a cada 2 minutos na massagem cardíaca. Então, com a via aérea avançada, principalmente o paciente entubado, massagem cardíaca contínua por 2 minutos, com uma ventilação a cada 6 segundos, sem parar a compressão torácica, sem parar a massagem cardíaca. Agora falando de qualidade da reanimação, ressuscitação cardiopulmonar no suporte básico à vida em pediatria. As compressões torácicas com ventilações de resgate devem ser fornecidas para bebês e crianças em parada cardiorrespiratória. Recomenda-se de forma mais enfática que as pessoas no local que não estejam dispostas ou não conseguem aplicar ventilação de resgate, que é a respiração boca a boca, devem realizar compressões torácicas para bebês e crianças em parada cardiorrespiratória. Isso é o que manda o suporte básico à vida em pediatria. Segue a sequência de C a B, então prioriza compressão torácica. Prioriza compressão torácica.
Prioriza compressões torácicas. Compressões torácicas com no mínimo 5 centímetros e máximo de 6 de profundidade em adolescentes, já tem praticamente a estrutura corporal de um adulto, então a mesma coisa do adulto. A frequência de bebê, adolescente e adultos e idosos é a frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Por quê? Se você tiver uma frequência abaixo de 100, o sangue do paciente não vai circular adequadamente e vai haver coagulação. Ou seja, nessa coagulação, na hora da massagem cardíaca, você vai mandar coágulo para o pulmão do paciente, para o cérebro, para várias regiões do corpo do paciente. Então, para que haja uma circulação adequada, você precisa manter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E reafirma-se a necessidade de compressões e ventilações no suporte básico à vida em pediatria. A administração de soluções isotônicas, ou seja, na mesma concentração do sangue, ISO é igual à concentração do sangue para o tratamento de choque séptico. A atropina está indicada em situações com maior risco de bradicardia. Fora isso, é contraindicado o uso da atropina, tá? A amiodarona ou lidocaína, essa mesma lidocaína que nossos queridos e amados médicos usam para fazer anestesia local, ela também é usada em parada cardiorrespiratória. Eu já vi usar no pronto-socorro, na UTI, como um antiarrítmico, que pode ser a lidocaína ou pode ser a amiodarona. Aquela mesma lidocaína usada para anestesia, ela é feita pela via endovenosa como agente antiarrítmicos aceitáveis. Então pode ser a amiodarona e pode ser a lidocaína. Eu já vi a lidocaína sendo usada no paciente com arritmia com muito sucesso. Reverteu, né, paciente entubado, monitorizado, né, que havia sido reanimada e depois, no quadro de arritmia, foi feita a lidocaína e foi revertida com sucesso a arritmia cardíaca. A adrenalina, né, não tem como se falar de parada cardiorrespiratória, de reanimação cardiopulmonar, ressuscitação cardiopulmonar, sem falar em adrenalina, que é a droga de escolha. Então sempre teremos que ter a adrenalina à mão para reverter um quadro de parada cardiorrespiratória. Evitar a febre em crianças comatosas. Evitar a febre em crianças comatosas, né, que foram vítimas, passaram pela ressuscitação cardiopulmonar e que voltaram, né, para evitar aumento do metabolismo e danos neurológicos. Então a febre vai aumentar o metabolismo e pode acarretar danos neurológicos na criança que voltou de uma parada cardíaca. Falando sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho, essa sigla aqui OVACE, tá? E pode ser por causas extrínsecas, alimento ou objeto, é o que mais a gente se depara, né? A criança gosta muito de colocar botões no nariz, no ouvido, na boca, moeda, grãos de alimentos, né? Grãos de milho, de soja, de feijão. A criança adora colocar isso aí no nariz ou mesmo engolir. Então pode ser por causa de alimento ou objeto, aí é causa extrínseca, e pode ser por causa intrínseca, ou seja, queda da língua, né, ou por uma convulsão, ou numa reação alérgica por edema de glote. A nossa conduta, o que nós devemos fazer para a desobstrução de vias aéreas, deve considerar a situação clínica do paciente. Então, conforme a situação clínica do paciente, é que vai ser a nossa conduta. No caso de obstrução leve em paciente responsivo, nós vamos fazer o quê? Tentar acalmar o paciente e estimular a tosse.
Eu me lembro que uma vez eu estava de plantão até no posto central, ainda no antigo posto central, quando o pai chegou com uma criança relatando um caroço de milho que a criança tinha colocado, caroço de milho no nariz. E a gente sabe que quando a criança coloca um grão no nariz, o fato da umidade do nariz faz com que o grão inche, né? E o grão se apresenta em tamanho dobrado, aumentado de tamanho. Aquele grão absorve a umidade da cavidade nasal e aumenta bastante de tamanho. E como que eu agi diante disso? A criança com um grão de milho no nariz, a criança ficou sentada. Mas isso foi naturalmente, foi sem planejar, tá? Eu procurei acalmar primeiro os pais e a criança ficou sentada na direção do ar-condicionado. E eu perguntei calmamente para o pai, qual é o nome dela completo? Qual a idade? Quantos quilos pesa? Tem alergia a algum medicamento? É a primeira vez que isso aconteceu? De repente, daqui a pouco, a natureza começou a agir e a criança, debaixo do ar-condicionado, começou atim! E o grão de milho saltou nos meus pés. Então, ou seja, manter a calma, acalmar o paciente deve ser sempre a nossa primeira atitude. A criança eliminou o grão de milho, o caroço de milho sozinha. Simplesmente com um espirro, não precisou nenhuma intervenção de enfermagem ou médica. Simplesmente acalmar a família e acalmar o paciente. Em caso de obstrução grave em paciente ainda consciente, fazer a manobra de Heimlich. Nós vamos ver aqui algumas fotos como que é essa manobra de Heimlich. Em caso de obstrução grave em paciente inconsciente e irresponsivo, né? Então, compressões torácicas com o objetivo de remover o corpo estranho. Então, o paciente geralmente ele chega para nós com essa mão aqui, segurando o pescoço. Isso aqui é chamado de sinal universal do engasgo. A pessoa faz isso inconscientemente. Ele leva a mão no pescoço. Esse é um sinal universal do engasgo. E nós vamos nos posicionar atrás do paciente com uma das nossas pernas, de preferência a perna direita, no meio das pernas do paciente. Vamos juntar as duas mãos dessa forma aqui que está indicando na foto. E vamos fazer um movimento semelhante a um J, da cicatriz umbilical para cima, colocando pressão, e o paciente vai cuspir isso para fora que está lhe engasgando. Isso se chama a manobra de Heimlich. Foi tirado desse endereço aqui, ó. Essa foto foi tirada desse endereço. Lembrando que no YouTube tem vários vídeos do Ministério da Saúde ensinando como proceder em adulto, bebê e crianças para quando estão com um engasgo. O que fazer, tá? Aqui na gestante, nós não podemos de forma alguma comprimir o útero gravídico, não é verdade? Nós podemos ocasionar danos e complicar ainda mais a situação, né, colocando em risco a vida do bebê. Então, o procedimento é acima, né, do fundo do útero, mais precisamente na região estomacal da gestante, e vamos proceder o mesmo movimento em J, fazendo a compressão para que ela venha a expelir o corpo estranho que está lhe fazendo engasgar. Aqui essa imagem foi tirada desse endereço eletrônico. E aqui em bebê, você vai colocar o bebê na palma da sua mão, virado de cabeça para baixo, e vai dar 5 golpes, né? 5 percussões com a palma, com a mão na região das costas do bebê. E depois você vai virar o bebê com a região abdominal voltada para você
e vai proceder 5 compressões torácicas, semelhante à massagem cardíaca. Essa compressão é igual à compressão da massagem cardíaca. Isso vai fazer o bebê expelir o corpo estranho que está ali causando o engasgo. E essa foto aqui foi tirada desse endereço. Aqui estão nossas referências, né? O Guideline 2015 da Associação Americana do Coração, o Guideline 2019 e o protocolo de intervenção para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ministério da Saúde, que tem muita informação sobre urgência e emergência, e quem quiser pode consultar essas referências. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.